Final de ano, faltando pouquíssimos meses para a gente finalizar o ano de 2025 e é óbvio, vem muitas novidades literárias para 2026. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje eu vim compartilhar com vocês os lançamentos que foram anunciados aí pelas editoras para o ano de 2026, ou seja, vem muito, mas vem muito aí, principalmente livro de romance, fantasia, thriller, então assim, vamos estar assim recheados de muitos livros maravilhosos, que assim, muitos deles eu estou muito ansiosíssima para poder ler em 2026. Com certeza vai estar ali ó, na minha listinha de desejado. E vamos começar pelo anúncio do livro que vai ser publicado pela editora Suma, que é Never the Rose, que é da Jennifer K. Lambert. E a sinopse desse livro é a seguinte: a temida feiticeira Oneira se aposentou. Ela lutou e venceu inúmeras guerras por sua rainha e finalmente se exilou, buscando paz em uma floresta remota. Lá na peculiar companhia de um lobo, um falcão e um gato, ela aceita que sua morte seria o início de um mundo melhor. Oneira faz uma viagem impossível de sua fortaleza escondida até a biblioteca mais extensa que existe. A coleção do seu rival mais poderoso, o feiticeiro Steranos, talvez por obra do destino, um livro sobre rosas raras chama sua atenção. Sem muito a perder, ela o rouba e retorna seu asilo autoimposto. À medida que o assunto se desenvolve, ela inicia uma correspondência proibida com seu antigo inimigo. Eu simplesmente amei a capa desse livro, achei a capa maravilhosíssima. Não saberemos como vai ser, né, a capa brasileira na edição aqui feita pela editora Suma. Então, provavelmente esse livro vai ser uma fantasia bem interessante. Estou bastante curiosa para ler esse livro. E a Alba vai estar ali desejadíssimo por mim em 2026. Eu só não sei quando vai ser o seu lançamento, se vai ser no primeiro semestre de 2026 ou se vai ser no segundo semestre de 2026. Mas eu acredito que provavelmente seja ali no início do ano de 2026, nesse caso no primeiro semestre. Já o próximo lançamento, basicamente, é uma continuação de uma série. A editora Arqueiro ela já anunciou o seu quarto e o quinto volume dessa série, que é a série Shetney Spring. Já foi publicado 3 volumes, que é o Sem Defeito, Sem Coração e Sem Controle. Já o quarto e o quinto volume se chama Reckless e Hopeless. Não temos, né, a tradução desse título, não saberemos como vai ser chamado, mas a sinopse do quarto volume é: saindo de um casamento tóxico, Winter pensou que não se interessaria por ninguém novamente, mas Theo Silva, peão de touro brigão, conquistador notório, encrenca, aparece em sua vida. E a sinopse do quinto volume é o seguinte: um casamento falso é tudo que os dois precisam. Belle se livra de intromissão de sua família e Bailey tem a chance de se livrar da reputação de sua família enquanto economiza grana para se livrar dessa cidade de uma vez por todas. Tudo o que ela precisa fazer é usar o anel dele, seguir seu exemplo e fingir que não consegue ficar longe dele. Fácil, né? Ou seja, nós temos aí uma continuação de uma série. Se eu não me engano, essa série deve ser 6 livros, acredito eu. Acredito que já em 2026 a editora já deve completar essa série de uma vez, então, ou seja, eu acho que eu já posso dar um pontapé para começar a ler esses livros, porque eu quero muito ler esse livro. Vejo muita gente falando super bem, então, assim, parece aquele romance onde envolve peões, então, assim, estou bem curiosa para ler. E eu não sei se vai ser publicado no primeiro semestre de 2026, mas eu acredito que sim, já que eles já anunciaram, mas é bem provável que seja no primeiro semestre. Então, vamos ficar torcendo por isso. A editora Arqueiro também anunciou um outro lançamento, também uma continuação de uma série, nesse caso, o quinto volume dessa série, que se chama a série Rei dos Pecados. Já temos aí 4 volumes já lançados esse ano. Já foram lançados aí Rei da Ira, Rei do Orgulho, Rei da Ganância e Rei da Preguiça. Então, basicamente, esse livro, se não me engano, eles são uma série de 7 livros, porque já que são rei, né, se chama a série Rei do Pecado, então basicamente seriam os 7 pecados capitais. Então, nesse caso, são 7 livros. A editora anunciou apenas o quinto volume, provável que acabe anunciando os lançamentos dos outros volumes dessa série. E o título desse quinto livro dessa série se chama King of Heaven, que sua sinopse é a seguinte: Vuk Markov é famoso por evitar interações humanas.
Um bilionário cheio de traumas raramente fala e não tem interesse em relacionamentos fora do seu limitado, mas próximo ciclo das pessoas. Sua única exceção é ela, a bela para sua fera, o objeto de sua obsessão. Para o mundo, a supermodelo Ayana Kidana leva a vida perfeita. Sua carreira disparou e ela está noiva de um dos solteiros mais elegíveis de Nova York. O que as pessoas não sabem é que o noivado é apenas um acordo comercial. Ele recebe sua herança quando eles se casam. Ela recebe o dinheiro que precisa para deixar a sua agência abusiva. Ou seja, basicamente esse é o quinto volume dessa série. Eu tenho muita curiosidade, muito, de ler esses livros. Porém, né, como é um esquema de pirâmide, eu tento o máximo evitar ou esperar que a editora publique todos os livros. E assim, pelo menos eu tenho aí todos os livros já disponíveis para ler, caso eu ficar realmente viciada e realmente gostar bastante dos livros dessa autora. Ele foi anunciado, né, para 2026. Eu não sei se vai ser lançado no primeiro semestre, mas é bem provável que sim. Mas é isso. E já um outro anúncio também feito pela editora Arqueiro, ou seja, a editora Arqueiro literalmente deixou a gente assim, recheadíssimo com diversos livros que vai ser lançado em 2026. Basicamente, esse daqui é um anúncio de uma continuação também de uma série, que é o segundo volume da Anna Hawin e se chama Defender, que faz parte da série Deuses do Jogo. O primeiro volume já foi lançado, que é Partindo para o Ataque. Eu estou muito curiosa para ler esse livro, até porque também é uma série, então estou esperando aí, vai que, né, lance todos os livros para que eu possa poder ler. E a sinopse desse segundo livro é o seguinte: como capitão da Black Castle Football Club, é um dos atletas mais bem pagos do esporte. Vincent Dubois deveria estar no topo do mundo. Mas quando sua fama traz perigo à sua porta, ele se vê em um cenário de pesadelo. Dividir um apartamento com a filha do seu treinador. Ou seja, vai ser provavelmente aquele romancezinho bem clichêzinho do jeitinho que a gente adora. Eu realmente estou muito curiosa para ler o primeiro volume. E é óbvio, né? Claro que eu vou querer ler, sim, o segundo volume. Eu tenho muita, assim, vontade de ler os livros dessa autora, mas é sempre um esquema de pirâmide muito grande. A questão é que eu estou sempre esperando ele, pelo menos, aumentar um pouquinho mais, né, os lançamentos. Enfim, só foi anunciado o segundo volume. Eu não sei se a editora vai fazer outros anúncios de outros livros dessa série durante o ano de 2026. É bem provável que sim. É bem provável que acabe lançando pelo menos o terceiro ou quarto volume lá pelo meio do ano de 2026. Mas para quem, né, leu o primeiro volume e ansiosos aí pelo segundo, já temos aí, né, essa novidade. E já um outro livro que também foi anunciado aí pela editora Arqueiro, que se chama A Novel Love Story, da Ashley Ponston, e a sinopse do livro é a seguinte: Ellen adora se perder em um bom final feliz. Do tipo fictício, ok? Porque pelo menos homens imaginários não a deixam plantada no altar. Ela se sente segura em um livro, em casa. E talvez seja por isso que ela esteja tão decidida a ir ao retiro anual do Clube do Livro este ano, aconteça o que acontecer. Mas quando seu carro quebra inesperadamente no caminho, ela se vê presa em uma cidade pitoresca que parece ter saído de um romance. Porque realmente, literalmente, saiu. Para quem aí é apaixonadíssima por romance, óbvio, né? Como eu, fiquei muito curiosa por esse livro. Eu nunca vi nada livro dessa autora, fiquei bastante curiosa. E é óbvio, imagina, eu acho que eu sou praticamente essa personagem que vive dentro de casa e só lendo um livro, porque sair de casa, meu Deus, minhas amigas para me tirarem de dentro de casa, minha família, é um puro sacrifício. Mas eu entendo a personagem e com certeza eu vou querer ler esse livro ano que vem. E já o próximo anúncio que foi anunciado aí, né? Eu só não sei por qual editora vai vir esse livro dessa autora, mas enfim, que é The Threat, que é da Júlia Souto, que é da mesma autora de A Rosa Acorrentada e Não Me Esqueça, que eu não li nenhum desses dois livros, mas eu tenho muita curiosidade. E a sinopse desse seu novo livro é o seguinte: a trama fala do grupo de elite Threat, formada por jovens ricos que acabam indiretamente se envolvendo na morte de uma garota que queria ser membro. É quando o diário dela vem à tona e tudo desmorona. Será que o membro deslocado vai dar com a língua nos dentes? Pelo que parece, nós temos aqui uma autora que ela acabou saindo um pouquinho da zona de conforto e trazendo talvez um suspense, talvez um thriller ali, né? Eu estou muito curiosa, quero muito ler os livros dessa autora. Eu tenho alguns livros dela na minha estante, que são romancezinhos, daqueles bem clichêzinhos do jeito que eu gosto. E é óbvio, claro, né, que eu vou querer ler esse outro livro dela, que ela basicamente saiu ali de uma zona de conforto, que é basicamente um thriller, pelo que parece a sinopse.
Eu só não sei por qual editora vai vir esse livro, eu não sei se é pela editora Harlequin ou se é pela editora Arqueiro, até porque, né, tem muitos livros de autores, né, que são lançados aqui no Brasil e são lançados por editoras diferentes, que é o que acontece com a Rebecca Yarrow, né, que tem uma fantasia dela que é pela Minotauro, que é a Planeta, e tem outros livros dela que são pela Arqueiro, se eu não me engano. Mas, enfim, sim, curiosíssima para ler esse livro dessa autora, ainda mais sendo um thriller. Eu amo. E já com outro anúncio, também pela editora Arqueiro, que é Say You Remember Me, que é da Amy Jimenez. Eu amo o livro dessa autora. Eu li apenas Amigo, eu amei, preciso muito ler os outros livros dessa trilogia, né? Que é um final feliz para não, uma playlist para o final feliz. E o outro que também foi anunciado esse ano, que fecha essa trilogia, então estou muito feliz, quero muito ler. E a sinopse desse seu novo lançamento aí anunciado para ano que vem é a seguinte. Não existe cara perfeito, mas Xavier Rudd chega basicamente perto. Um veterinário lindo dando a impressão de ser um deus grego. Tudo isso enquanto acaricia um gato. Fofo, sim, com certeza. Tendo gato no livro, meu Deus, eu amo. Depois de um encontro incrível e aparentemente interminável, Samantha é forçada a admitir a verdade, que sua família está em crise e qualquer tipo de relacionamento seria impossível. Samantha implora a Xavier que a esqueça. Eu, como li apenas um livro da autora, e eu quero muito poder ler outros livros da autora, com certeza, eu amo os livros porque ela traz aquele romance bem maravilhosinho e com toda essa história vai ser aquele romance que vai te emocionar. Então, com certeza, esse livrinho aqui, esse novo anúncio da autora, livro novo, estou muito ansiosa para ler. Vai ser lançado aí ano que vem, 2026, e eu não sei se vai ser no primeiro semestre, mas eu espero que sim. Mas curiosidade aqui bateu e eu quero muito ler. E já um outro anúncio, também pela editora Arqueiro. Esse anúncio aqui foi o anúncio que mais me deixou feliz, porque realmente esse é um livro que eu quero muito ler, tenho muito desejo de ler esse livro, que se chama White Love, que é da Elsie Silver, é da mesma autora de Sem Defeitos, e a sinopse desse livro é a seguinte. A Forbes pode ter rotulado Fort Wayne como o bilionário mais gostoso do mundo, mas tudo o que importa para ele é escapar da imprensa e abrir um estúdio de gravação na linda pequena cidade de Rose Hill. Algo que a chega a uma parada estridente quando ele acaba cara a cara com uma jovem que afirma ser seu pai biológico. Agora, ele passa seus dias equilibrando os negócios com a paternidade de uma criança de 12 anos, mal-humorada, enquanto tenta desesperadamente manter as mãos longe da irmã do seu melhor amigo, Rose Belmont. Eu tenho muita curiosidade de ler esse livro, porque sempre que eu vejo a capa dele, eu me apaixono, eu falo, gente, preciso muito ler ele. E ele é uma série, acredito que é uma série de 4 livros, e se chama Rose Hill. Então, assim, estou muito ansiosa e muito feliz que a editora Arqueiro anunciou esse seu novo lançamento. Eu estava muito esperando por isso, mas com certeza está aí na minha listinha de 2026, com toda certeza. Eu devo dizer, a editora Arqueiro literalmente botou o nome aqui, porque ela anunciou tantos livros que, gente, meu Deus, estou muito assim, eufórica. E é óbvio que esse próximo anúncio aqui foi um anúncio que é maravilhoso, que é óbvio que seria da Ali Hazelwood, que se chama Two Can Player, e a sinopse é a seguinte. Viola tem a chance de sua vida, criar um videogame baseado em sua série de livros favorita, a que tem todo o seu coração. O único problema, seu core-líder é Jet Finn Andrew, também conhecido como seu rival, o cara que ela não suporta. Jesse deixou bem claro ao longo dos anos que não quer nada com ela, e Viola não faz ideia do porquê. Ou seja, eu amo os livros da Ali, amo a escrita dela. Eu vi muita gente falando desse livro dela, que é maravilhoso, que é basicamente 2 jogadores de videogame aí, que entendem esse universo. Então, assim, são basicamente 2 nerds de videogame. Então, estou muito curiosa para ler. Muito feliz que a editora vai trazer, né, esse livro para aqui para o Brasil e eu vou poder ler. Estou apaixonadíssima e ansiosíssima para esse novo lançamento da Ali ano que vem. E já um outro anúncio que é Crash Test da MGM, também pela editora Arqueiro. E a sinopse é a seguinte. O piloto de Fórmula 1, Travis Kent, de 24 anos, está na metade de uma temporada incrível de corrida, com um campeonato bem próximo da sua mira.
Mas quando um acidente grave na Fórmula 2 deixa o piloto Jacob Nichols em estado crítico, o mundo de Travis vira de cabeça para baixo. Ninguém sabe, mas ele e Jacob estão namorando há quase um ano. Nós temos aqui um romancezinho maravilhosíssimo de Fórmula 1, que é literalmente LGBT. Então, assim, amei. Tô curiosíssima só pela sinopse. Quero muito ler, sim. Foi anunciado aí para 2026. E para quem gosta desse gênero, desse tipo de livro, com certeza deve ficar bastante ansioso aí para, né, ler esse livro. E já um outro anúncio também aí para 2026, que é The Night We Met, que é também da Abby Jimenez, outro lançamento da autora aí, também para a editora Arqueiro. A sinopse é a seguinte: na vida de todo mundo existe uma decisão instantânea que pode mudar tudo. Para a Larissa, aconteceu ao escolher qual cara ir para casa depois de um show. Naquela noite, ela não fazia ideia de que tinha encontrado o homem perfeito. Ela e Chris são ótimos juntos, criando junto um Yorkshire e um pouco assustadinho, compartilhando seus livros favoritos e julgando o pão, pimenta para a vitória. Pela primeira vez, em meio a todas as suas atividades paralelas para sobreviver, as coisas finalmente parecem mais. Mas ela não escolheu Chris para levá-la para casa todos esses meses atrás. Ela foi com seu melhor amigo e ele se tornou seu namorado. Tudo que Chris quer é que Larissa seja feliz. Ficar à margem está lentamente matando, mas fazer um movimento destruiria outra pessoa. Como algo que parece tão certo pode ser absolutamente impossível. Ou seja, já temos aí um novo romance da Abby, né? Mais um outro, né, anúncio de outro livro dela também sendo anunciado para ser lançado em 2026 pela editora Arqueiro. E assim, estou muito curiosa para ler, porque os livros dela provavelmente é aquele romance clichê, fofo, porém traz aquelas cargas de emoções dentro da história da trama. Então, com certeza eu tenho muita curiosidade, vou querer ler sim, e é óbvio, né, na listinha aí de livros para 2026 que eu vou querer ler. Esse anúncio foi o anúncio que mais me deixou feliz, porque eu já queria ler livro dessa autora, e tem uns livros dessa autora que foi publicada pela editora Cabana Vermelha, porém, eles não continuaram a sua publicação, não faço a mínima ideia do porquê, mas eu espero muito que, pô, a editora Arqueiro ter pego esse outro lançamento da autora, esse novo livro dela, e anunciar sua publicação aqui no Brasil em 2026, eu espero muito que a editora também pegue essa outra série, na qual eu tenho muita curiosidade em ler, na qual que eu quero muito ler. E o livro que eu tô falando é Arcana Academy, que é uma fantasia. Acredito que deve ser uma fantasia dark, ou não, pode ser que eu esteja, ou deve ser Academia Dark, alguma coisa assim, que é da autora Elisa Knova, e a sinopse do livro é a seguinte: Clara só conseguiu sobreviver ao submundo da grande Eclipse City graças a uma pilantragem. Lê-se roubo, sorte e muito. Mas muito mais ilegal. No entanto, após um trabalho que deu errado, ela é condenada à prisão perpétua por tatuar cartas de tarô, um poder raro reservado ao praticante de elite da Academia Arcana. Quando parece que sua sorte acabou, o enigmático diretor da academia, Príncipe Kellis, lhe oferece uma fuga, por um preço. Ajudá-lo a roubar uma carta de tarô do rei e usá-la para recriar uma carta toda poderosa há muito perdida no tempo. Mas, para isso acontecer, ela precisa se passar pela nova aluna da academia e, bem, noiva dele. Assim, quando eu vi que a editora fez o anúncio desse livro dela, eu fiquei muito curiosa, porque eu já tinha visto a capa desse livro diversas vezes, fiquei curiosa por esse livro, já vi fanart desse livro no Pinterest e me chama muita atenção. Eu falo, gente, preciso muito ler. Como eu falei no início, já teve alguns livros da autora publicados aqui no Brasil, pela editora Cabana Vermelha, e o livro que eu estava falando era O Acordo com o Rei Elfo. Porém, essa série, se eu não me engano, é uma série de 6 ou a 7 livros, se eu não me engano. É uma série de 5 livros, e aqui no Brasil, se eu não me engano, foi publicado, acho que foi 1 ou foi 2 livros. E foi publicado O Acordo com o Rei Elfo e foi publicado Uma Dança com o Príncipe Férico. Ou seja, a editora só publicou esses 2 livros e depois nunca mais publicaram. Então eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ler essa série. E eu sei que essa série ela tem em espanhol, é óbvio que eu quiser, eu posso ler em espanhol, não tenho nenhum problema. Mas eu queria um livro físico, então assim, eu espero muito que a editora Arqueiro possa trazer
né, esse outros livros da mesma autora. Então, se eles já anunciaram um livro, então espero muito que eles tragam também essa série para cá para o Brasil também. Então, tenho essa vontade, espero muito que eles façam isso. E já um outro anúncio que também é uma fantasia, também pela editora Arqueiro, que é a Forby Altman, que é da State McEwan. E a sinopse do livro é a seguinte: Nina, Harry e Patrick Conson têm 12 anos quando são levados das sombras de sua cidade mineira marginalizada para a deslumbrante cidade de Bellavere, onde descobre seu potencial mágico. Aqueles que passarem no teste de Bellavere se tornarão artesãos detentores de uma poderosa magia elemental destinada a realizar as grandes ambições da cidade. Para Nina, a escola de artesão simboliza um sonho e uma fuga de sua dura realidade, enquanto Patrick anseia por retornar à sua família de artesão, cuja extraordinária física serve as minas de índio que mantém a cidade viva. Mais um outro anúncio aí para 2026 pela editora Arqueiro, e é uma fantasia, e eu, como sou amante de fantasia, fiquei muito curiosa pela sinopse. A capa é belíssima, não saberemos como vai ser, né, a capa, mas eu estou bem curiosa para saber como é que vai ser a capa. Espero que ela seja belíssima, mas está aí sendo anunciado para 2026. Esse foi um anúncio que também que me deixou assim muito feliz, que é The Reason Simpson, que é da Bryony Wills, que também pela editora Arqueiro. E essa autora é também da mesma trilogia de Morrendo de Amor, que é com Telecorvo, Oxinol e Coro e Farpal e alguma coisa, gente, eu esqueci. Eu amei essa trilogia, não li o último, mas eu amo muito o primeiro e o segundo livro. E saber que vai vir esse outro livro da autora para aqui para o Brasil, eu estou muito feliz, ansiosíssima para ler, com certeza. E a sinopse do livro é a seguinte: Capricorn é uma cidade litorânea com casas coloridas e lojinhas peculiares. Mas tem um problema, há um número anormal alto de pessoas sendo mortas. Mas para Harper Stalin, uma jardineira habilidosa com instinto assassino, isso não é problema, porque ela sabe se proteger. Isso até surgir Nola Road, um assassino preto em uma vingança eterna. A cada aniversário do acidente de atropelamento que destruiu sua vida, Nola mata outro alvo. E ele guardou um melhor para o final, a inevitável Bella Harper Stalin. Meu Deus. Ou seja, ele simplesmente quer vingança, e ela é a última pessoa dessa lista. Imagina, duas pessoas que são aí serial killers e óbvio que vão acabar se apaixonando. Eu amo o gênero que essa autora fez, como ela, né, sai um pouquinho ali da zona de conforto de romance. Estou muito curiosa para ler esse livro, com certeza. E eu acredito que também vai ser uma trilogia, então estou ansiosíssima para ler. E foi anunciado aí pela editora Arqueiro para 2026 e foi o lançamento mais maravilhoso para mim. Então, estou muito curiosa. E já um outro anúncio que é Nocticadia, de Carrie Lake. E a sinopse do livro é a seguinte: Mortos e vivos docentes, os mortos ensinam os vivos. Depois de ver minha mãe sucumbir a uma doença misteriosa, prometi a mim mesmo duas coisas: encontraria a cura para o que devastava e deixaria a cidade esquecida por Deus, onde ela me abandonou. 4 anos depois, recebo uma carta de aceitação da Universidade Dracádia, uma das instituições mais antigas e prestigiadas do país. Aninhada em uma ilha isolada na costa de Maine, há rumores de que ela é assombrada pelas almas dos pacientes com transtorno psicológico exilados ali séculos antes. Aquele cujos ossos supostamente compõem as praias da areia branca da ilha. Se eu não me engano, esse livro deve ser algum dark romance, talvez, ou talvez eu esteja enganada. Talvez eu estou achando que talvez seja um dark romance por conta da capa, porque a capa realmente parece ser assim, um dark romance. Mas enfim, pode ser que eu esteja enganada, ou pode ser que não. Mas foi anunciado aí para 2026. Eu só não lembro por qual editora, eu acho que acredito que seja pela Arqueiro. Ou talvez seja pela Arqueiro. Pode ser que eu esteja enganada, mas é isso. E já um outro anúncio que é Miracle of Nemia, de General Stone, de Keigo Hikashina. E a sinopse é a seguinte: quando 3 delinquentes se refugiam em uma armazém abandonada após seu mais recente assalto, para sua grande surpresa, uma carta cai pela caixa de correio na persiana da loja. Este pedido de conselho aparentemente simples coloca o trio em uma jornada de descoberta
enquanto ao longo de uma única noite ele assume o papel do bondoso ex-lojista que dedicou seus últimos anos a oferecer conselhos atenciosos aos seus correspondentes. Se eu não me engano, esse livro também é de autor asiático, talvez venha aí da Ásia pela capa. E, se eu não me engano, talvez seja uma ficção de cura, ou talvez seja aquele cozy, né? Assim, acho que se encaixa nesse tipo de gênero. E eu gosto muito, né, desse tipo de gênero, então com certeza esse livro tá na minha listinha aí, quero muito poder ler. E é óbvio que vai ser lançado aí em 2026, foi anunciado, né, para o ano que vem, aguardando aí, né, o seu anúncio de pré-venda em 2026. Já um outro anúncio que é Blackstone de J.T. Jensen, que também foi anunciado para 2026. A sinopse é a seguinte: você nunca esquece seu primeiro amor, principalmente quando ele também é seu pior pesadelo. 12 anos atrás, Maeve Blackstone fugiu de sua pequena cidade natal, deixando para trás os destroços da morte suspeita de sua mãe. Mas agora, atraída de volta para o funeral de sua avó, Maeve pisa em solo Blackstone mais uma vez, apenas para se ver envolvida em um novo pesadelo. O corpo de sua avó desapareceu. Ou seja, o livro parece ser aquele thriller, um suspense e mistério envolvido aí nessa história. Fiquei curiosa, achei a capa belíssima, achei a capa muito, mas muito misteriosa, com esse pássaro aí preto. Nossa, achei maravilhosíssima. Foi anunciada aí para 2026. Eu só não sei por qual editora, mas óbvio, né? Que é a curiosidade que bateu e a obra que vai estar aí na listinha de desejar. E já um outro anúncio aí que foi anunciado aí para 2026 e foi pela editora Alt, que é You Found Love, de Dutch Tal. Eu tenho um livro desse autor aqui na minha estante, não li ainda, mas quero muito ler. E a sinopse do livro é a seguinte: já faz um ano desde que seu melhor amigo Sam morreu. Mesmo que Oliver saiba que não receberá uma resposta, ele não consegue parar de enviar mensagens de texto para o número de Sam, especialmente à medida que o aniversário de sua morte se aproxima. Então, um dia ele acidentalmente aperta o botão de chamada e alguém atende. A voz do outro lado não é Sam. O número de Sam foi redistribuído e um estranho tem recebido as mensagens privadas e vulneráveis de Oliver há meses. Mas bem, um estudante universitário em Seattle não permanecerá um estranho por muito tempo. Quando eles finalmente se encontram pessoalmente, sua faísca é inegável. Tudo parece perfeito, até que Oliver descobre que algo estranho pode estar mantendo-os separados. A capa desse livro é maravilhosa. Eu amo a capa desses livros, porque eu tenho o primeiro livro, que é Você Ligou para o Sam. Eu tenho esse livro na estante, eu ainda não li, e eu tenho muita curiosidade em ler. Esse seu novo lançamento do mesmo autor foi anunciado aí pela editora Alt, vai ser lançado, né, em 2026, então assim, fiquei muito curiosa, porque pelo que parece, se passam, né, no mesmo universo, acreditam que são são as mesmas personagens do Você Ligou para o 100 e vai contar no segundo, pode ser isso, pode ser que eu esteja enganada, mas enfim, tô curiosa sim para ler, porque eu gosto de drama, quero chorar e eu preciso de livro que me faça chorar, que me deixe ali feito em uma posição fetal. Preciso muito desse tipo de livro. Mas esse livro, com certeza, está na minha listinha aí de 2026. Já um outro anúncio, também pela editora Alt, que é uma fantasia paranormal sáfica, que se chama The Book of Blood and Rose, de Anne Summerlin, e a sinopse é a seguinte: nas névoas das terras altas da Escócia, há uma universidade onde vampiros estudam ao lado de humanos. Rebecca Shelton é uma caçadora de vampiros disfarçada na universidade, procurando um misterioso livro de sangue rosa, um compêndio perdido de maneira de matar vampiros. Se ela encontrá-lo, estará em um passo mais perto de vingar seus pais, que foram mortos por aquelas criaturas da noite. Mas quando Rebecca chega, ela encontra algo inesperado, um caixão. Sua nova colega de quarto é a Liz Astra, descendente de uma das famílias de vampiros mais poderosas, e a mulher mais bonita que Rebecca já conheceu. A incrivelmente linda Azzy é tudo o que Rebecca sempre odiou, mas também tudo o que ela sempre quis. E agora a Rebecca não sabe se quer beijá-la ou matá-la. Ou seja, nós temos um romance sáfico, onde uma é caçadora e a outra é vampiro. Já amei, já quero ler com certeza. Já assim, nossa, eu amei a sinopse. E assim, eu amo muito essa coisa de caçador de vampiro, caçador de bruxa, e ver um romance que vai ter aí entre um caçador e um vampiro. Já amei, já quero ler.
E é isso aí, vai ser lançado aí em 2026, então estou muito ansiosa para ver a capa desse livro, como é que vai ser. Um outro anúncio também foi feito aí pela editora Audi, que é Time After Time, de Mick Dowd, que também é um romance sáfico. E a sinopse é a seguinte: Libby sempre foi inexplicavelmente atraída pela antiga casa vitoriana em Mulberry Lane, tanto que quando ela vê uma placa de venda subir no jardim da frente, Libby usa todo o dinheiro que sua avó deixou para pagar a faculdade para comprar a casa, determinada a consertá-la sozinha, mesmo sabendo que seus pais ficarão furiosos. Tish, um colega estudante ousado e falido, não precisa de muito para se sobrepor. Ela pode consertar qualquer coisa. Então, ela se safa construindo cenários para o departamento de teatro e trabalhando em biscate no pátio de salvamento próximo. Tish passa pela casa um dia e é misteriosamente compelida a bater na porta. Libby oferece a ela um quarto em troca de sua ajuda com o reparo da velha casa. E quando começam a trabalhar juntas, as duas jovens rapidamente se encontram cada vez mais próximas. Ai, fiquei curiosa também para ler, achei a capa também belíssima. Fiquei curiosa pela sinopse. Foi anunciado aí pela editora Out, que vai ser lançado aí em 2026. Não sabemos, né, se vai ser no primeiro semestre ou no segundo, mas enfim, estou muito curiosa para ver a edição brasileira, né, desse livro, a capa nesse caso. E é um romance sáfico, como eu falei, então assim, na minha listinha de leitura com certeza. E já um outro anúncio também pela editora Out, que faz parte de uma série que o primeiro volume e o segundo volume já foi publicado aqui no Brasil, que se chama Em Rota de Colisão e no Ritmo do Jogo. E agora ele anunciaram o seu terceiro livro dessa série, que se chama Off the Ice, e se chama Revolving. E a sinopse é a seguinte: Sierra Romanova era uma patinadora artística olímpica antes de um acidente de mudança da vida no gelo. Deixava com ataques de pânico toda vez que entrava na pista. Agora, de volta ao seu último ano na Universidade de Dalton, ela está pronta para recuperar os holofotes, com todos os olhos nela, incluindo os jogadores de hóquei Dylan DeNova, cujas palavras audiciosas a levam de volta aos seus patins para provar que ele está errado. Depois de ser expulso do seu time de hóquei por seu comportamento imprudente, Dylan fica com poucas chances de chegar ao draft da NFL. Mas todo mundo de Dylan gira em torno do gelo. E se o hóquei é proibido, pelo menos há a patinação artística. Melhor ainda, significa mais tempo na pista com Sierra. Claro, ele está ajudando a reconstruir sua confiança, mas pressionando seus botões ao longo do caminho. Isso é apenas um bônus, ou seja, nós temos aí um romancezinho de hóquei, de uma patinadora. Eu espero muito que eu possa gostar, né, dessa série, porque tem uma série também que é mais ou menos desse estilo de patinadora de gelo que eu não gostei muito, mas eu quero muito continuar lendo a série, né? E eu tô muito curiosa para ler essa série, porque também é outra série que eu tô, sim, desejando há muito tempo. Tô esperando, óbvio, a editora poder publicar um pouquinho mais dos outros livros, porque se eu não me engano, essa série, eu acho que ela é uma série de... Ah, não, é uma trilogia. Eu acabei de ver aqui. É uma trilogia. E eu achando que era uma série. Sabe essa série de 5 ou 6 livros? Sabe? Então, eu literalmente achava que era uma série de, sei lá, essa série de grandote. Mas, na verdade, pelo que parece que é uma trilogia. Ou não, né? Pode ser que eu esteja enganada. Porque sempre acontece isso. Mas, enfim, eu quero muito ler com certeza essa série. E, óbvio, né? Como já vem aí o terceiro volume, talvez eu já comece a ler o primeiro e o segundo ano que vem, no início do ano, né? Vamos ver, né? No que vai dar. E já um outro anúncio que foi feito aí, se eu não me engano, é pela editora seguinte. Eu acho que esse livro vem pela editora seguinte. Pode ser que eu esteja errada. Sim, vem pela editora seguinte, que é o volume 6 de Stop. Eu tenho até o volume 4, me falta o quinto, que eu ainda não comprei. E agora vem o 6. E a sinopse é a seguinte: todos na escola conhecem Nick e Charlie, todos sabem que eles vão ficar juntos para sempre. Mas Charlie está ocupado com sua tentativa de tornar um garoto-chefe. E enquanto o Nick está se preparando para sair para a universidade, ele está começando a se perguntar quem ele será sem Charlie. Ou seja, o 6 provavelmente vai contar aí, né, como eles vão conseguir sobreviver um sem o outro aí, enquanto cada um estão seguindo um caminho diferente depois da escola. Eu, como só li o primeiro e o segundo volume, eu amo demais esse quadrinho, eu amo essa história, eu amo o Nick e o Charles, então, assim, preciso muito ler os outros volumes que eu ainda não li.
E é óbvio que esse 6, eu acredito que o 6 seja o último volume dessa série. Pode ser que eu esteja enganada, mas, enfim, ele foi anunciado aí para 2026 e eu estou muito feliz, é óbvio. E já um outro anúncio também pela editora Out, que vai ser lançado aí em 2026, que é The Long Games, que é da série Games Changes. E a sinopse desse livro é a seguinte: para o mundo eles são rivais, mas um para o outro eles são tudo. 10 anos. E há quanto tempo Jane Holiday e Ilya Rozanov se veem? Há quanto tempo eles mantêm seu relacionamento em segredo? De amigo, de família, da liga. Se Jane quer ficar no topo do seu jogo, o que ele e Iva compartilham tem que permanecer em segredo. Ele ama Iva, mas e se isso ao pulo estragar tudo? Iva está cansada desse segredo. Jane ficou tão bom em esconder esse sentimento, às vezes Ilha questiona se eles existem. A proximidade, a intimidade, até mesmo o risco que virá com a abertura sobre o relacionamento deles e quer tudo. Eu não sei pronunciar o nome dele, gente, mas sigo. Se eu não me engano, essa série tá sendo lançada aí uma adaptação dessa série, pode ser que eu esteja muito enganada desse livro, ou é do outro livro que também faz parte dessa série, que é Hatch Rivali, que também vai vir pela editora Out. E a sinopse desse segundo livro é a seguinte: nada interfere no jogo da estrela profissional de hockey Shane Holland. Agora ele é capitão do Montreux Voyage. Ele não vai deixar nada comprometer isso. Definitivamente não é o rival sexo que ele adora odiar. O capitão de Boston Bears, Ivan Rozanov, é tudo que Shane não é. O autoproclamado rei do gelo, e ele é tão arrogante quanto talentoso. Ninguém pode vencê-lo, exceto Shane. Publicamente eles são inimigos. Em particular, eles não conseguem parar de se tocar. Pelo que parece, Regis Rivali e o The Long Game o outro é o primeiro e esse é o segundo. Porém, eu tava pesquisando esses dois livros na Amazon e é uma série de 6 livros. E a editora está publicando de ordem aleatória. Porque o primeiro livro é Game Change, que são outros personagens, pelo que eu estou vendo aqui na sinopse. E o segundo, que é justamente esse, o Red Rivali, e o outro, que é o The Log Games, basicamente ele é o 6º livro. Então, ou seja, a editora está publicando em ordem aleatória. Eu não entendi isso, mas, querendo ou não, fiquei bastante curiosa, porque é um romance de LGBT, então ele vai te passar no universo ali, né, de jogador de hockey. Fiquei muito curiosa por isso. E a capa são maravilhosa. Eu só achei bastante confusa essa questão de lançamento, tudo fora de ordem, mas o que a gente faz? Seguir, não é mesmo? E esses dois foram os anúncios ali para 2026. Se eu não me engano, esses dois eles estão sendo adaptados tá tendo sua adaptação no site. Eu só não sei o nome da adaptação desse livro, se é uma série ou se é um filme. Mas enfim, gente, eu vou deixar a capa aqui em algum lugar, mas é isso. E já com outro anúncio aí para 2026, que também é pela editora Arqueiro, que é Great Impressive Times, que é da Rebecca Yarrow. E a sinopse é a seguinte: como você se define quando os outros já decidiram quem é você? 6 anos atrás, quando Camden Dane voltou da guerra sem seu irmão mais novo, ninguém na pequena cidade de Alba, Colorado, o perdoaria, especialmente seu pai. Ele foi embora, jurando nunca mais voltar. Mas uma mensagem desesperada de seu pai traz tudo de volta: a traição, a dor e a necessidade de ir para casa novamente. Mas o lar é onde a única pessoa que ele ainda ama está esperando. Salgueiro, a única mulher que ele nunca pôde ter, porque há segredos enterrados em Alba que são melhor deixados no escuro. Eu ainda não li nada da Rebecca Yarrow, mas eu vejo muito que a editora que os livros dessa autora, alguns são publicados pela editora, né, Arqueiro, e outros são publicados pela Planeta, se não me engano, que é o de Quarta Asa, que por sinal eu ainda não li, mas eu tenho muita curiosidade de ler os livros dela, mas não a fantasia em si, mas os que são os românticos, dramáticos. Tem um vídeo da Paula Alexandra que eu vi ela lendo um livro dessa autora, que é A Última Carta, se eu não me engano. E ela chorou no vídeo, então eu fiquei muito curiosa por conta disso, porque
Pelo que parece ser os livros dessa autora, que são publicados pela Arqueiro, são aqueles livros dramáticos, aqueles livros que eu sei que eu vou acabar chorando e derramando milhões de lágrimas. Então, assim, quero muito poder ler, eu quero muito poder conhecer as escritas dessa autora, a história dela, e esse é o seu novo lançamento para 2026, também pela editora Arqueiro, e parece ser aquele drama que qualquer pessoa vai se emocionar e vai chorar. Então, é isso. Então é o seguinte, esses são livros, né, que foram anunciados aí para ser lançados em 2026 pelas editoras. É óbvio que teve muito mais outros anúncios que pode ser que eu acabei não vendo, que eu acabei não encontrando, ou talvez venha aí anúncios de continuações de séries que vão ser lançadas em 2026 que eu acabei não vendo também. E é isso, né? Acontece, mas eu estou muito curiosa, ansiosa para diversos lançamentos aí em 2026. Muitos deles já estou querendo ler, já quero tê-lo na minha estante. E é óbvio que a minha lista, né, de desejados só aumenta. Não só a minha, mas de vocês também, que eu sei muito bem disso, que vocês também vão ficar curiosos por diversos lançamentos falados aqui no vídeo. Mas é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado dessas novidades maravilhosas para 2026. Eu estou ansiosíssima, muito feliz. E é sobre isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Pelo menos eu tento, né, gente? Mas é sobre isso. Então, beijinho e até o próximo vídeo.